Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com há um lugar, né? Faz uns anos eu vi um vídeo que fala de um lugar na Irlanda, é uma ilhazinha na Irlanda, perto, né? Muito próximo da Irlanda, que era um antigo mosteiro, né? Que estava um pouco abandonado, mas era um mosteiro assim muito... é um lugar que não tem nenhuma beleza, aliás, é um lugar onde tem sempre muita névoa, né? E era um mosteiro assim muito sóbrio, sem nada. E acontece que algumas pessoas pediam para passar ali um final de semana, né? Justamente por causa disso. Era um mosteiro que você não tinha nem lugar para dormir, né? Se comia muito mal, era uma comida assim muito... Aliás, e começou a ver... O mais surpreendente é que isso se tornou bastante popular. Tem um barco que leva as pessoas até esse lugar e vai buscar no sábado de manhã e vai buscar no domingo, no final da tarde. E as pessoas ficam lá sem dormir, né? E o que é mais surpreendente é que isso se transformou em uma peregrinação popular. O lugar chama o Purgatório de São Patrício, né? E por quê, né? A gente fala hoje, é tão popular e está cheio, tem fila de gente para ir lá para fazer o Purgatório de São Patrício, né? Porque eu penso que muitas pessoas, nós também, né? Todos nós, em algum momento na vida, ou vários momentos na vida, nós sentimos esse desejo assim de purificação. Eu acho que se tornou popular porque as pessoas começaram a querer, né? Querer fazer um pouco de sacrifício, né? A querer, digamos assim, de alguma maneira pagar os seus pecados, né? De alguma maneira, né? Fazer essa purificação. Às vezes esse desejo de estar mais limpos, mais puros, para comparecer diante de Deus. De alguma forma, né? A gente pode dizer agora da forma correta, essa é também a ideia da Quaresma. Que é um tempo de purificação, de fazer com que ao longo desses dias, até a Páscoa, que é daqui a um mês, a gente possa, digamos assim, chegar na Páscoa renovados, como novas pessoas, purificados. E o grande meio, e de fato nós temos um grande meio assim na igreja católica disso, e que eu tenho certeza a maioria de vocês, né, quem já frequenta aqui há mais tempo, vive, é justamente esse sacramento da reconciliação, ou também sacramento da confissão, que é essa reconciliação com Deus, que tem esse caráter, né, esse caráter de purificar dos nossos pecados, a gente poder pedir perdão a Deus, e poder escutar também, né? Sim, eu te perdoo. Né? Escutamos através da voz do sacerdote, que é para nós a voz de Deus. A voz de Deus. Por isso, a Quaresma é um grande momento para fazermos bem as nossas confissões. Né? Ou quem não está acostumado, talvez para preparar-se bem para fazer esse sacramento da reconciliação com Deus, que dizia na palavra dos santos, né, um verdadeiro milagre, e é um milagre do amor de Deus, que realmente nos diz, você está purificado, você está perdoado, né? Como a gente fala, né, a gente escuta quando se confessa, né, que isso sirva para a tua salvação eterna, e aí no final, vai em paz, porque já não há, pronto, nós temos a certeza de sermos perdoados. Agora, podemos pensar assim, claro, e esse é o sentido.
ainda que esse purgatório de São Patrício, eu dizia, né, eu via lá os filmes, parece ser uma coisa, e acho que é mesmo, uma coisa um pouco exagerada, né? As pessoas vão passar lá, às vezes as pessoas vão com um sentido talvez um pouco, às vezes um pouco humano, né, de querer, mas nós, católicos, e quem, né, participa quem, né, recebe o sacramento, nós recebemos de uma forma tão fácil, né, e ao mesmo tempo tão verdadeiro, né, com essa certeza de sermos perdoados. E podemos nos perguntar, por que é assim? Muitas pessoas podem dizer, e até com razão, se questionam, por que eu não posso pedir perdão a Deus diretamente? Afinal de contas, não é Ele que perdoa os pecados? E nós respondemos, sem dúvida, né? Sem dúvida. É só Deus que pode perdoar os pecados, e é de fato Deus quem perdoa os pecados. Mas ao mesmo tempo, por que é assim? Porque nós somos feitos de carne e osso. E Jesus, que é também verdadeiro homem, né, ele quis que a sua graça nos chegasse assim, também de um modo humano, de um modo palpável, que nós pudéssemos ver, tocar, sentir, perceber. Né, e por isso ele quis instituir esse sacramento, que significa sinal, né, que é algo sensível, que é o sacramento da confissão. E por isso, né, por isso que nós, a gente pede perdão dos pecados, é uma forma muito simples, é muito fácil de fazer a confissão, mas a gente faz através de um breve rito, né? A gente se ajoelha, faz o sinal da cruz, escuta umas palavras, repete umas palavras, né? Confessa, depois escuta a absolvição, né? Porque tudo isso é o sinal de que nós realmente estamos sendo perdoados e estamos recebendo a graça de Deus. Por isso, o sacramento da confissão, que ninguém pense, né, porque nunca foi, né, embora às vezes as pessoas podem, não é uma espécie de castigo, né, falar, bom, agora que você pecou, então agora você tem que confessar. Ai, que vergonha! Então, já que eu pequei, então agora eu vou ter que passar vergonha, né? Às vezes tudo bem, a gente passa vergonha, pode não ser uma coisa fácil, né? De fato, não tem problema, a gente, né? Às vezes tem gente que fala, nossa, padre, eu não gosto de confessar, né? Eu falo, bom, ninguém gosta, né? A gente gosta de falar as coisas boas, né? As nossas virtudes. Agora, falar as coisas ruins que nós fizemos, então sempre pode dar um pouco de vergonha, tal, mas não é um castigo. É sim um sinal de amor. É um sinal dessa garantia, essa facilidade, né? Quantas graças não temos que dar a Deus Nosso Senhor por esse sacramento da sua misericórdia. Eu fico pasmado, comovido. Não vos enternece um Deus que nos purifica, que nos limpa, que nos levanta? Essas são palavras de São José Maria Escrivá. Eu convido agora, né, a gente, cada um, né, falando com Deus, né, agradecer. Puxa, nossa, que maravilha é esses sacramentos, né? Que maravilha é ter um Deus que purifica, que limpa, que nos tira, isso sim, né? Nos tira todo o complexo de culpa, né? Todo o sentimento ruim que todos nós temos. Puxa, não devia ter feito isso. Que nos tira os remorsos. A gente sabe, diante dele, né? Diante de Deus, reconhecer, eu pequei, eu fiz errado, eu não atuei corretamente, eu preciso de uma força, eu preciso de uma purificação, eu preciso da graça. Basta, é uma coisa tão boa, que eu dizia, esse sinal, né? Esse rito que a gente faz, que às vezes pode nos custar, às vezes, pode nos dar vergonha. Basta a gente pensar, para saber como é tão bom, basta a gente pensar, quando nós ofendemos alguém que nós queremos, que nós amamos, às vezes a gente pode ficar com um pouco de vergonha, com um pouco de remorso,
E pode ser, né, como acontece às vezes nas famílias, a gente às vezes nem pede perdão, mas a gente talvez faz alguma coisa, né, que a pessoa gosta e a pessoa aceita e pronto, né, fica já resolvido, né, às vezes entre uma filha, uma mãe, entre um marido e mulher, é assim que acontece às vezes, né. Mas não é verdade que é bom quando a gente toma coragem e diz, olha, isso me perdoa, me desculpe. E a gente escuta da outra pessoa, não, tranquilo, não se preocupe, eu te perdoo. É mais assim, a gente fica mais aliviado, né? Ou também, às vezes a gente não fala assim, mas a gente faz algo e a pessoa responde algo que, pronto, né? É isso, né? Nada mais é que o sacramento da confissão, é como esse presente, esse beijo, esse sorriso, esse abraço de Deus Nosso Senhor para conosco, né? Quando nós escutamos. Quando nós começamos a pensar assim, então nós começamos a ter uma visão nova das coisas. E agora eu queria que também, né, quem não está habituado ao sacramento da confissão, até é mais fácil pensar assim, mas falar também para quem já está habituado a fazer a confissão com frequência, né, a receber esse sacramento. Se a gente começa a olhar desse jeito, a gente vai estar mais agradecidos e nós vamos fazer melhor as nossas confissões, né? A gente passa a ter uma visão nova das coisas. Inclusive, o contrário também acontece, né? Quando nós nos esforçamos, né? Às vezes, como dizia, posso ter um pouco de vergonha disso, daquilo, mas eu me empenho para fazer bem, então, depois, né, de confessar bem, então eu começo a enxergar, né, as coisas melhores, com mais claridade, e cada vez mais vou amar esse sacramento. Conta que o beato Charles de Foucault, né, isso foi no finalzinho do século, ele não era católico, estava um pouco na dúvida, inclusive antes ele até duvidava da própria existência de Deus. Aí ele começou a se questionar e via que, puxa, eu preciso encontrar Deus, e foi falar com um sacerdote, né? Estava muito longe da fé. E aquele sacerdote, que era um homem santo também, que ele lembrou para o resto da sua vida, depois agora ele é beatificado, já é beato, Charles de Foucault, ele teve uma vida muito santa. Ele lembrou para sempre desse sacerdote, porque parece que era um homem muito santo também, e percebeu naquela alma, né? Não é que todos os sacerdotes fazem assim, nem devem fazer para qualquer pessoa, mas ele percebeu que ele era um homem que estava precisando, né? Precisando confessar os pecados, precisando abrir-se ao perdão de Deus, esse abraço de Deus. E ele foi falar com esse padre. E começou, padre, eu queria falar com o senhor. Ele ia questionar alguma coisa, queria algum esclarecimento, mais assim, sobre a vista intelectual. Ele falou, meu filho, fica de joelhos e confessa teus pecados. Ele falou, não, padre, eu não vim para isso. O padre olhou para ele, meu filho, confessa os teus pecados. Ele ficou assim, aí ele não sabia o que fazer, né? Ele pegou e se ajoelhou e disse que naquele momento ele percebeu que o que ele precisava não era ficar perguntando, não era ficar sabendo, não era ficar dando voltas, era pôr para fora, né? Tudo aquilo de mal que ele tinha, toda a vida dele, né? E ele percebeu, né, que ele queria muito acreditar em Deus, mas que sem a confissão ele não ia chegar àquilo. E depois da confissão, então, diz que ele saiu já com uma fé que ele nunca mais abandonou, né? Que foi, digamos assim, algo que mudou a vida dele, né, para sempre. Claro, depois ele fez muitas outras confissões, como todos nós devemos fazer, né? Às vezes a gente pode passar por momentos assim mais difíceis, de crise, de tristeza, de dúvida, né? Mesmo quem já confessa com frequência, e talvez a resposta, como é que eu posso me animar mais, como é que eu posso... E talvez seja essa, né? O Senhor me fala, minha filha, confessa os teus pecados. Ou, minha filha, confessa bem os teus pecados. Faz bem o exame de consciência, né? Reconhece os teus erros.
E talvez depois você comece a pensar com mais claridade. Você começa a entender, por exemplo, às vezes a gente fica meio, nossa, por que acontece isso comigo e tal? E de repente a gente começa a perceber que isso que acontece comigo é um presente de Deus. Esse sofrimento é algo que me ajuda, né? Essa limitação é algo que me faz mais humilde, que me faz mais rezador, que me coloca mais, assim, mais próximo de Deus. E aos poucos, né, como eu dizia, se nós procuramos fazer bem isto, né, esse reconhecer e confessar bem, então a gente vai cada vez mais amando o sacramento da confissão. E não pensem, acho que quem tem experiência sabe disso, né, mas quem não tem, não pensa que uma pessoa que ama o sacramento da confissão é aquela pessoa assim, travada na vida, né? Ai, não posso fazer nada, se fizer isso é pecado, se fizer aquilo é pecado. Pelo contrário, é justamente a pessoa que tem liberdade de viver, que não tem medo das coisas, né? Porque sabe que tem o seu Pai Deus perto, sabe que tem um Pai que ama, que perdoa, que levanta, que purifica. E ao mesmo tempo é aquela pessoa que, justamente a pessoa que se confessa sempre, ela não peca, né? Ou melhor, pelo menos peca menos e cada vez, né, são pecados mais menores e tem essa alegria de estar sempre perto de Deus. Por isso, todos os santos sempre encareceram, né, animaram a recorrer com frequência a esse sacramento. E dizia São José Maria Escrivá, por exemplo, né, recorrei ao sacramento da penitência, porque não é só para perdoar os pecados graves, né? Quando a gente tem algum problema grave, então não é só isso. Ou mesmo para perdoar os pecados leves ou faltas. É também para nos fortalecer, para acumular de graça a alma, para dar-nos impulso, de modo que percorramos mais depressa o caminho, né? Aquela pessoa que se confessa, que ama esse sacramento, ela vai mais rápido, ela procura a santidade com mais fervor, com mais alegria, né? Procura também crescer nas virtudes, luta mais. Continua, né, São José Maria. De modo que percorramos mais depressa o caminho, para que tenhamos também maior habilidade para combater e vencer, para que nos comportemos de tal maneira que saibamos viver com virtude e detestar o pecado. Saibamos viver com força, com virtude, com alegria. Esse é o fruto, né, de quem procura esse sacramento, né? E vai acontecer que realmente uma pessoa assim, ela vai, né, na medida que também ama a confissão, vai até tendo essa força para evitar, né, as faltas, até os pecados leves, quanto mais os pecados graves, e vai aprendendo cada vez mais a amar as coisas, a fazer as coisas por amor, com Deus, com delicadeza. E cada coisa, cada pequena falta para uma alma assim vai ser algo importante. Eu me lembrava que, por exemplo, uma pessoa que ama, né? Uma pessoa que ama, uma frase que diz assim: uma pessoa que ama não erra, né? No seguinte sentido, né? Claro que todos nós erramos, né? Todos nós não fazemos as coisas certas, mas uma pessoa que ama, ela de fato ela está atenta aos detalhes, ela não quer fazer nada que desagrade o seu amor. Uma vez eu estava, né, antes de ser padre, né, estava com um amigo que ele ia visitar a sua namorada, queria, né, apresentar a sua namorada, já estavam quase noivos assim, depois eles se casaram até. E aí ele falou: não, quero levar uma flor. Eu falei: tá bom, ó, tem uma floricultura ali, tinha um monte de flores, estava bem grande. Ele falou assim: não. Aí ele procurou, eu falei: pega essa, pega aquela. Ele falou: não é essa que ela gosta, né? Aí a gente teve que andar, a gente andou um tempão lá para até encontrar, porque a namorada dele gostava de girassol, né? Girassol lá, um girassol só, né? Assim, grandão, né?
Então tinha um monte de flores lá, que ele não... É assim, né? Essa é a pessoa que ama, né? Que não é a mesma coisa, né? E vai... Por isso que, exatamente por isso, né? A pessoa pode fazer até toda semana, ela para, faz um pouquinho de exame e vai ter muitas coisas que ela vai poder pedir perdão a Deus, né? Muitas faltas de delicadeza, né? É uma pessoa que ama o sacramento da confissão, chega a ter o que fala também os santos, essa dor de amor, né? Dor de amor, quer dizer, dói porque às vezes eu deixei de fazer essa oração habitual, dói porque eu tinha feito um propósito de melhora e deixei de lado por preguiça. Me dói porque eu reincidi um pouco na ira, eu estava mais calmo, mas agora eu fiquei pensando mal aqui do meu pai, da minha mãe, desse meu irmão que não agiu bem. Me dói porque eu perdi o tempo, né? Esse tempo que ele me deu, que eu podia ter feito bem, que eu podia ter rezado, que eu podia ter até descansado, né? Para a glória de Deus. Me dói porque eu sou egoísta, porque eu fiquei pensando nas minhas coisas, né? Porque eu podia ter feito caridade, eu podia ter pensado nas outras pessoas que são meus irmãos, que são também filhos de Deus. Veja, eu de propósito falando várias coisas pequenas, né? Que às vezes são coisas que não propriamente são diretamente pecados, né? No sentido que eu estou indo contra uma lei de Deus. Mas são coisas que eu quero me purificar, né? Eu quero pedir perdão a Deus, né? Que bom, né? Que eu tenho certeza, espero que essa meditação ajude, né, a pensar que maravilha é esse sacramento da reconciliação, que maravilha é aprender a fazer a confissão, né? É fazer bem a confissão e saber agradecer a Deus. E aquelas pessoas que talvez não estão habituadas, né, pode ser uma grande ocasião, a Quaresma, para isso, né, para eu preparar bem a confissão. Depois ninguém se preocupe, basta falar com o sacerdote, falar, eu não sei fazer, eu não estou acostumado, e pronto, é muito simples, não precisa, e com relação a isso não precisa se preocupar, né? O que precisa sim é ter, para fazer uma boa confissão, é ter essa dor de amor, né? Essa contrição, esse desejo de melhora, né? Esse querer não passar nada, né? Porque eu quero fazer a coisa certa, tem que ser a flor certa, não pode ser qualquer uma, né? E por isso eu peço perdão, porque eu não tive essa delicadeza, e por isso, e basta isso, né? Depois como fazer, ninguém precisa se preocupar, né? Para fazer bem. E claro, podemos, como sempre, né, terminar olhando para aquela pessoa que melhore mais, assim, com mais fervor, com mais entusiasmo, amou o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a sua mãe, Nossa Senhora. Claro, a gente não consegue imaginar de fato, né? Nossa Senhora não teve pecado, Nossa Senhora fazia tudo à vontade de Deus, né? Mas ela sabe disso, ela entende de amor, ela entende, né, também dessa dor de amor que nós devemos sentir, né? Por isso a gente termina pedindo a ela, né, que ela, que é a fonte de amor, que faça também eu sentir essa dor, essa contrição pelos meus pecados. Eu também tome coragem de confessar cada vez melhor, de confessar cada vez com mais delicadeza, e com certeza eu vou sair renovado desse tempo de Quaresma, vou sair purificado, né? Vou sair com uma força nova e, sobretudo, vou poder viver a Semana Santa, a Semana da Páscoa, como Deus quer, né? Com essa vibração, com esse carinho, com esse fervor que o Senhor espera e que vai nos fazer bem quando chegar a Páscoa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.